Boa noite, gente. Tá joia, obrigado. Pode colocar Maurício, por favor? Ih, rapaz, esse palmeirense tá. Gente, quem que. Epa, está muito perto aqui. Quem que gosta de festa aí? Ixi, pouca gente. Assim, eu tô falando de festa, festa, assim, aquela que acaba de manhã no outro dia. E já os velhos já disseram assim, a Luciana disse, não dá para mim. Deixa eu só ver se passa aqui. Passa. Beleza. Olha só. Sabe quem que gosta de festa? O Senhor Deus. Ele determinou a Israel várias festas. Lá no livro de Levítico, vocês sabem que o livro de Levítico está me perseguindo, né? Eu estou preso nele. E as três principais festas que haviam, que deveriam ser celebradas pelo povo, eram a Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos. Essa última era a mais alegre de todas, tá? Ela é aquela festa que é esperada o ano todo, sabe? Aquela que a gente fica assim, contando os dias para ela chegar. Essa era uma festa muito alegre e o próprio Deus tinha dito que devia ser alegre. Olha só o que Deus fala em Deuteronômio 16. Essa festa, ele está falando da festa das cabanas, festa dos tabernáculos. Será um tempo de alegria e comemoração, com seus filhos e filhas, seus servos, servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas de suas cidades. Durante 7 dias, celebrem essa festa em homenagem ao Senhor, o seu Deus, no lugar que Ele escolher, pois Ele é quem os abençoa com todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Esta festa será um tempo de grande alegria para vocês. Eu vi que já tinha gente cansada se durasse um dia, né? Assim, de um dia para o outro, essa festa durava 7 dias. Ela começava no 15º dia do 7º mês. Os judeus têm uma contagem diferente, né, do ano. Inclusive, semana que vem é Festa das Cabanas, tá? Dia 6 de outubro eles começam, 6 de outubro nosso, é o 15º dia do 7º mês deles. Próxima semana eles estão celebrando essa festa. E a festa durava dia 15, dia 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 dias de festa. E durante esse período, os israelitas deveriam viver em cabanas, em tendas. Por isso que o nome é Festa das Cabanas. Eles deveriam construir uma barraca, uma tenda sem cobertura, para que eles pudessem olhar para cima e ver as estrelas. E durante os 7 dias eles ficavam ali. Aí você diz assim, mas para que isso? O Armando está olhando para mim assim, tipo, para que viver em cabanas? Vamos chegar já lá. Essa festa coincidia com a época de colheita de romã, uva, tâmara, de alguns cereais. Então ela era também um tempo de fartura. Coincidia com um tempo de colheita. Sabe, mês de junho para a gente que tem milho? Aí a gente vai lá, compra milho bem baratinho, faz pamonha, faz canjica, faz milho cozido, milho assado, milho, tudo que é jeito. Era isso, era a época de colher uva, de colher tâmara, e tinha fartura, e era a época de celebrar. Então essa festa tinha tendas, né, que eles moravam. Essa festa tinha 3 finalidades básicas. Lembrar ao povo que durante 40 anos eles viveram em tendas, em cabanas, no deserto. Deus os libertou e fez com que eles passassem 40 anos vivendo de forma nômade no deserto, e Deus os sustentou.
os protegeu. A festa também servia para agradecer a Deus pela colheita, para celebrar o nome de Deus, dizendo: temos fartura, temos uva, temos tâmaras, temos cereais. E finalmente a festa também servia para celebrar a presença de Deus no meio do povo. Por isso também era a festa dos tabernáculos, que era, Deus também tinha uma tenda. A tenda de Deus era o tabernáculo, que era no meio do arraial. Todo mundo morava em tendas e Deus morava em tendas. Depois, lá para frente, foi construído um templo e o templo passou a ser o lugar da morada de Deus, Deus morando no meio do seu povo. Essa festa servia para relembrar isso. Deus está conosco, a ponto de morar aqui com a gente. Onde a gente bota o pé, Ele está ali com a gente. É comum que com o passar do tempo as festas vão mudando um pouquinho, né? Não fica sempre do mesmo jeito. Eu me lembro quando eu era criança, o parabéns para você era parabéns para você e acabou. Aí depois foi chegando a Xuxa. Aí emendava com a música da Xuxa, né? Parabéns para você. Aí quando acabava, chegou a hora de apagar a velhinha, aí tinha outra. Hoje já tem o Big Big, com quem será? Tá quase meia hora o parabéns. Porque vai mudando, vai acrescentando uma coisa, entra outra, sai. Com essa festa também não foi diferente. É um fenômeno natural que os rituais, as cerimônias, as festas mudem. E séculos depois de Moisés, eu queria dar um pulo já para o tempo de Jesus, a festa agora era celebrada no templo, em Jerusalém. E aí todo mundo que podia vinha para Jerusalém. Todo mundo fazia essa peregrinação, essa romaria de gente indo para Jerusalém para celebrar a festa das cabanas. E era uma festa já à ida. Na ida, eles iam cantando os salmos do 122 até o 134. 122, para você que sabe de qual é, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 125, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Eles estão vendo no caminho Jerusalém lá distante e cantando essa música. Vão cantando o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí você diz assim, mas o que é que essa música tem a ver com a viagem? Eleva os meus olhos. Não tem polícia, né? Não tem... as estradas eram inseguras, você tinha que viajar, você não tinha carro, eu vou de carro, está seguro dentro. Você ia, né? Com a família, devagarzinho, e os ladrões espreitavam aonde? Em cima dos montes, porque ele tem uma visão melhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde que vem o meu socorro? Será que tem um ladrão lá? Será que tem um bandido que vai me assaltar? O meu socorro vem do Senhor. E a festa já começava na viagem. No pau de arara, no carro de boi, o que seja, quando eles estavam indo para lá, já tinha festa, já tinha animação. E quando eles chegavam em Jerusalém, era uma festa que durava 7 dias. Então era coisa boa, tá? Comida, bebida, música, dança, gente que você não via há um tempo, só alegria. E tem um lance interessante. Toda noite, após o sacrifício da noite, tinha uma celebração que era a celebração dos candelabros. Você diz assim, que é isso, Daniel? Tinham 4 candelabros no pátio das mulheres no templo, com 21 metros de altura cada um. Se você quiser colocar isso mais ou menos, é mais ou menos um prédio de 7 andares. Tá? 4 bichões desse lá, com 4 tigelas de óleo grandonas em cima dele, e toda noite tinha um ritual de
acender esses candelabros. E aí era uma alegria, uma festa, uma celebração por aquilo que estava acontecendo. E os sacerdotes subiam uma escada grandona que tinha. Pra você ter ideia, o pavio era feito com as roupas dos sacerdotes que iam desgastando durante o ano. Eles juntavam e era aceso isso, e era uma celebração a noite toda. Essa ia parar no outro dia de manhã. E toda noite tinha isso. Às 7 noites tinha essa celebração. Eu peguei um trechinho de um livro que é alguém da época escrevendo sobre isso aí. Diz assim: enquanto as mulheres observavam dos terraços superiores da laje, sabe aquele negócio da laje? Já tinha. Os homens de piedade e boas obras costumavam dançar diante das lâmpadas a óleo, com tochas acesas nas mãos, cantando canções e louvores. Enquanto isso, os incontáveis levitas tocavam harpas, liras, símbolos, trombetas e instrumentos de música. Era um festão. Tinha cara com tocha de fogo, era bom pra caramba. E diz a história que era tão forte que a luz desses candelabros iluminava Jerusalém toda. De onde você estivesse em Jerusalém, você conseguia ver aquela luz que saía do templo e iluminava toda Jerusalém. Você diz, mas como? Lembra, não tem energia elétrica. Você já foi numa roça, um lugar assim que não tem luz, é um breu. Qualquer luzinha você vê, um vagalume você vê de longe. Imagina 4 negoção desse assim, ó, 7 metros de altura, iluminava a cidade toda, era como se tivesse dia. E essa cerimônia durava até o dia seguinte. Certamente, as pessoas da época, os israelitas, lembravam de 2 passagens, quando olhavam para isso aí. A primeira é que Deus se fazia visível no deserto, numa coluna de fogo à noite. E, por outro lado, eles lembravam da profecia de Isaías, que diz: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Mas não parava só aí, não. Além dessa cerimônia dos candelabros, tinha um outro evento festivo, agora de manhã. Durante a preparação do sacrifício da manhã, saía uma procissão de sacerdotes do templo até o tanque de Siloé. Lembra desse lugar aí? Tanque de Siloé, mais pertinho assim, mais ou menos 1 quilômetro. Então saía os sacerdotes, o povo, todo mundo cantando, uns caras tocando corneta, uns caras batendo tarol, outro cantando, e essa procissão até o tanque de Siloé. Quando chegava no tanque de Siloé, o sacerdote estava com um cântaro de ouro, ele enchia com aquela água, que era água viva. Era o principal lugar de você coletar água viva em Jerusalém, era o tanque de Siloé. Você ia lá, pegava a água viva e voltava para o templo, de volta toda a procissão, para quando chegar lá no templo, em cima do altar, aquela água ser derramada como libação ao Senhor, como oferta ao Senhor. Isso era uma festa assim, era muita alegria, a ponto de se dizer o seguinte: aquele que não viu a alegria de tirar água na festa dos tabernáculos não sabe o que é alegria. Era um momento especial. E o último dia da festa, o 21º dia, né? Começa no dia 15, vai até o dia 21, era o dia, não sei como é que pronuncia isso não, é Hoshana Rabbah. Hoshana é Hosana, tá?
quando a gente transliterou para o português. Que Hosana quer dizer, por favor, nos salve. E Rabá é grande, é o dia da grande salvação. É o dia em que o judeu, esse último dia da festa, lembrava e clamava pelo Messias, pela grande salvação que viria. Era o dia, o auge da festa era o Hoshana Rabá, que era o último dia, o 7º dia. E como eu disse, aquele que não viu a alegria de tirar água na festa dos tabernáculos não sabe o que é alegria. Agora eu queria que você abrisse, por favor, em João capítulo 7. Já que a gente já entendeu como é que a festa funciona, deixa aí aberto e vai me acompanhando aí. O capítulo 7 de João diz que Jesus estava na Galileia e os irmãos dele chegaram para Jesus e disseram assim: está se aproximando a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém. Por que você não vai para lá? Você está fazendo umas mágicas aí diferentes, uns negócios que chamam a atenção do povo. Você devia ir para lá, lá tem gente. Vai ter uma aglomeração boa de gente vindo de todo lugar para lá, para a festa dos tabernáculos, para a festa das cabanas. Você devia ir para lá. E aí João diz assim: eles falaram isso porque não acreditavam em Jesus. É tipo assim, vai lá ser provado. Você não está dizendo que faz essas paradas aí diferentes, essas mágicas, esses milagres, vai lá. Lá tem os judeus, lá tem os bichão lá, vai lá fazer essas paradas. E aí Jesus diz, ainda não chegou a hora. E aí o pessoal da família dele, os amigos, lembram a caravana, né? Vai todo mundo para Jerusalém. E um tempo depois, Jesus também vai na intoca para lá. E acontece no último dia da festa, que era aquele mais importante, Hoshana Rabá, dia da grande salvação, dia em que foi coletada a água lá no tanque de Siloé e feita a libação lá no altar. Eles já tinham visto isso durante 7 dias, eles já tinham visto os candelabros serem acesos durante 7 dias, aquilo estava na memória deles fresquinho ali. Jesus se levanta no templo e isso passa batido para a gente, mas isso não era comum, né? O pessoal falava, você foi lá em Guiné-Bissau, sentado, né? Jesus se levantou, já chamou a atenção porque se levantou, e João disse que ele falou alto, quase gritou. E o que é que ele disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O pessoal tinha acabado de cantar na procissão, com alegria tirareis água das fontes da salvação. Eles iam o caminho cantando isso, até chegar no tanque de Siloé, voltavam o caminho cantando isso. E no dia da grande salvação, no dia em que eles esperavam e pediam a Deus pelo Messias, Jesus se levanta no templo e diz assim: quem quiser água, vem até mim, que eu tenho água viva para dar. Eu tenho uma água que vai matar a sede de vocês para sempre. O que Jesus estava dizendo é: o Messias chegou. A grande salvação que vocês estavam esperando, pedindo, está aqui. Eu cheguei. Eu sou esse que vocês esperavam. E aí o rebuliço foi grande, né? Uns diziam, certamente esse homem é profeta. Outros diziam, ele é o Messias mesmo. E outros diziam, mas como é que ele pode ser o Messias? Ele não é filho de Zé, lá de Belém, de Nazaré? O Messias não devia vir de Belém, mas ele é de Nazaré, mora na Galileia. Tem alguma coisa errada. Mas a história não para por aí.
o Evangelho de João passa para o capítulo 8. E a maioria dos comentaristas dizem que ou foi ainda nesse mesmo dia ou foi um pouquinho depois. Jesus chega e diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembra dos candelabros? Ele aproveita esse momento em que todo mundo estava celebrando isso durante 7 dias e diz assim: sabe aquela grande luz? Sou eu. Eu sou a luz do mundo. Assim como os 4 candelabros iluminavam toda a cidade de Jerusalém, Jesus é a luz que ilumina todo homem. E mais surpreendente ainda, durante a cerimônia dos candelabros, era lido um texto que está em Zacarias 14. E olha o que é que o texto diz. Naquele dia, as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia, fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. Naquele dia, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente o seu nome será adorado. Isso era uma profecia messiânica. Naquele dia, a luz de Isaías vai chegar. Naquele dia, a luz de Isaías vai brilhar nas trevas e vai ser como se fosse dia o tempo todo. Naquele dia, vai ter uma fonte de água que dá vida, que quando você bebe dela, você ganha vida, você passa a viver. Ao proclamar-se como luz do mundo, luz da vida, nesse contexto da festa das cabanas, Jesus estava reforçando e dizendo: eu sou o Messias, eu sou esse que é a luz do mundo, eu sou esse que é a água da vida, a fonte da água da vida. E aí eu queria terminar com algumas coisas para a gente pensar. A festa das cabanas apontava para Jesus, desde o início. Olha só, a festa era para lembrar os israelitas que durante 40 anos no deserto, eles receberam continuamente proteção, direção e provisão de Deus. A gente não pensa, mas o deserto é um lugar hostil, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, falta de água e falta de comida. E eram centenas de milhares de pessoas durante 40 anos. Como que faz para comer? Como que faz para vestir? Como que faz para se abrigar? Como que faz para sobreviver? E Deus cuidou desse povo durante 40 anos, e a festa servia para lembrar isso, para eles não esquecerem. E para a gente também precisa lembrar disso. Quando você se sentir sem saída, quando você olhar para frente e vir o mar, olhar para trás e vir um exército, e você diz assim, não tenho o que fazer, lembre-se que Deus pode abrir uma porta onde não existe. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer isso, eu estou dizendo que Ele pode fazer isso. Os israelitas provaram disso, tanto na libertação como no deserto. De onde eu vou tomar água? A água saía da pedra. As roupas não se gastavam, nem as sandálias. Durante o dia, uma coluna de nuvem, para não ficar tão quente. Durante a noite, uma coluna de fogo,
para não ficar tão frio. Do mesmo jeito, a gente não pode esquecer que Deus cuida continuamente, nos protegendo, nos dando direção e nos dando provisão. A segunda coisa é que a festa lembrava que a colheita vem de Deus. Lembra? Época de uva, época de tâmaras. E a gente também precisa lembrar que o pão nosso de cada dia vem do Senhor. Eles não sabiam de onde ia vir o pão, mas chovia maná, né? Todo dia, e era só para aquele dia. Se você dissesse assim, eu não, vou guardar um pouquinho aqui para me garantir para amanhã, dava ruim. E como é difícil, não sei para você, mas para mim, essa sensação de, e amanhã? Não tem garantia de nada para amanhã? De confiar que Deus fará. Porque a gente tem a ilusão de que a gente tem algum controle, de que amanhã, se eu tiver, sei lá o quê, emprego estável, dinheiro no banco, amigos influentes, poder, o amanhã está garantido. Mas, tudo pode mudar, Nosso amigo estava jogando bola e o joelho foi para o saco, né? Aí diz assim, vou fazer a cirurgia, deu ruim de novo, com um trombo na perna. Aí agora tem que tomar anticoagulante e a cirurgia lá para frente. Mas com a gente é a mesma coisa. Tá tudo bem e acontece alguma coisa que desmorona toda aquela nossa segurança. E aí só nos sobra uma coisa: confiar em Deus. Quando aconteceu isso com Jó, e Jó se perguntava, por quê? Por que comigo? Por que está acontecendo? Isso é uma pergunta sincera, é uma pergunta que realmente passa pela nossa cabeça, e a resposta de Deus não foi uma resposta intelectual de dizer assim, vou lhe explicar o que é que está acontecendo. A resposta de Deus foi uma revelação dele mesmo. Ele disse assim, deixa eu contar para você quem eu sou. E deixa eu contar para você quem você é. E aí Deus faz 70 perguntas para Jó, bota ele no canto da parede e diz assim, você acha que é mais inteligente que eu? Você acha que dá conta que o seu plano é melhor do que o meu? E aí Jó termina o livro dizendo assim, e engraçado, isso responde à pergunta de Jó. Porque as nossas questões existenciais, as nossas questões emocionais não são resolvidas racionalmente. Né? Quem tem muito medo de barata, adianta eu dizer assim, não tenha medo, a barata não morde. Adianta alguma coisa? Quem tem muito medo de altura, você diz assim, mas aqui é seguro, essa laje aqui suporta 100 toneladas. Você não vai, porque não é racional nesse sentido. E as nossas questões existenciais também não se resolvem com lógica. Elas se resolvem com fé. E Jó disse assim, tá bom, é assim, eu vou aprender a confiar. Que o Senhor faz é melhor. E para a gente é a mesma coisa. Deus, que o Senhor me dê o pão de cada dia e eu consiga não me preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará o seu próprio mal. E finalmente, os judeus, os israelitas, aguardavam a grande luz. Eles ansiavam pelas águas das fontes da salvação. E Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Ele é o verdadeiro tanque de Siloé, de onde flui água viva que mata a sede da alma. Ele é o Messias, ele é a cabana de Deus entre os homens.
toda essa simbologia, toda essa festa apontava para Cristo, para que a gente pudesse aprender dele. E quando você se sentir desamparado, sozinho, distante de Deus, lembre-se que Ele escolheu viver no nosso meio. Não é que a gente pediu e disse assim, venha viver aqui com a gente. Não, foi iniciativa dele. Ele diz assim, eu quero viver com vocês. Vocês não estão sozinhos. Nenhum de nós está sozinho. Qual é a promessa que Ele nos fez? Eis que estou convosco até. Então, ainda que todos nos abandonem, o Senhor estará ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e provendo aquilo que a gente precisa.